Boa noite, boa noite. Hoje não é segunda-feira, como nos tem sido habitual, mas hoje, terça-feira, você não está enganado, está a acompanhar em direto o Pensar Claro, a sua 23ª edição. Desejar a si que já está conosco aqui, boas-vindas, sinta-se livre e à vontade. Este é mais um momento de aprendizado, mais um momento de debate, mais um momento para tirar as suas dúvidas, mais um momento que temos aqui para apresentar mais um tema e por isso desejar a si boas-vindas e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O Pensar Claro acontece todas as semanas, às segundas-feiras. Hoje, extraordinariamente, estamos aqui na terça-feira, por isso, repito, você não está enganado, está a acompanhar esta edição extraordinária, a 23ª edição do Pensar Claro. Boa noite, seja bem-vindo e sinta-se livre. Agora pode começar já a partilhar, porque você está no Pensar Claro. Hoje vamos falar de um tema muito interessante. Aliás, aqui no Pensar Claro, sim, todos os dias nós trazemos aqui um tema super interessante. Relação entre sogra, nora, sogro e, tanto, aí há alguma e genro neste caso. Por isso, hoje trazemos aqui este tema que efetivamente é para si, é para todos. Por isso, seja bem-vindo e eu vou já agora mudar aqui o meu layout para trazer de volta ou para fazer uma prévia apresentação aos meus convidados desta noite. Está conosco aqui, deixa-me apresentar primeiro a Mana Tissola Ukuma Ebo. A Mana Tissola já teve aqui uma aparição no Pensar Claro. A Mana Tissola é casada há 16 anos, tem naturalmente sogra e sogro, e, portanto, a Mana Tissola também é gestora de qualidade, e eu vou me dirigir já à Mana Tissola e agradecer também pela sua presença. Mana Tissola, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Pastor Lúcio. Boa noite, Célio, meu colega de painel. Boa noite a todos os que nos acompanham. Pastor Lúcio, muito obrigada pelo convite. É realmente um tema que gera debate. Um tema que gera debate e é muito atrevimento da minha parte ter aceito este convite. É muito atrevimento e muita pretensão, né? Ter aceito vir falar deste assunto tão controverso, assim, por assim dizer. Mas estamos cá, vamos debater, vamos falar desta relação entre sogros, nora e genro e por aí. Muito obrigada pelo convite. Exatamente. E aqui é no Pensar Claro, Amana, seja bem-vinda novamente aqui. Então, eu agora vou dirigir-me aí ao Mano Célio, o Mano Célio Tchassungo, casado há 9 anos, por isso hoje nós temos aqui pessoas autorizadas para nos falarem deste tema que está aí na sua telinha. Mano Célio, que nos fala a partir dos Estados Unidos da América, mais concretamente aqui próximo em Houston, Mano Célio, boa noite, seja bem-vindo. Eu sei que aí nos Estados Unidos da América, sei que aí em Houston, tal e qual aqui em Dallas, não é? São 15 horas em ponto. Por isso, boa Exatamente. noite, Mano Célio, boa tarde para si aí em Houston. Boa tarde, Pastor Lúcio. Aqui, meu vizinho de Dallas, sim, são 15 horas aqui. E para nossa convidada, nossa colega que está ali, Mana Chissola, muito boa noite para ti. Nós aqui ainda é tarde. Exatamente. Por isso, Mano Célio, muito obrigado mesmo também por ter aceito o nosso convite. A Mana Leontina Catumbela já nos saúda e diz que está ligada atentamente. Mana Leontina, sei que já partilhou e espero que convide mais pessoas aqui. A irmã Ermita, boa noite, família, boa noite. A irmã Adelaide Catumbela, a partir do Saurimo. Olá, irmã, boa noite. O Mano Joel Pecela também está aqui ligado, está a nos acompanhar a partir
partir do Bié, o irmão Albano Nelson, a partir de Luanda, está aqui conosco. Olá, boa noite, mano, seja bem-vindo. Deixa-me saudar aqui a digníssima doutora Ângela Borges Quimbango, a partir do Brasil. Um abraço aí, nossa irmã Ângela Quimbango. Nós queremos que chegue aqui rapidamente no nosso país, aqui em Angola. É nossa, é africana e está conosco. É um prazer tê-la aí e dizer aqui a todos que podem começar já a partilhar. Portanto, nós hoje vamos falar, e como foi bem introduzido pela Mana Okuma e agora o Mano Célio, é efetivamente um assunto que tem gerado muita discussão. A relação entre sogra e nora, muitas são as vezes que têm acabado até por grandes problemas e muitos relacionamentos já se deterioraram por causa do azedar das relações. O mesmo podemos não dizer na relação entre genro e sogro. E, portanto, hoje vamos tentar falar o porquê desta grande problemática. Eu vou dirigir-me aqui aos meus convidados, a Mana Okuma e o Mano Tchassungu, para fazer a seguinte questão. E se eles responderem contrariamente, a live termina por aqui. Vamos ser pelo menos recordistas. Em 6 minutos terminamos. Eu quero perguntar aos convidados: vocês têm bom relacionamento com os vossos sogros? Essa é a questão. Mana Okuma? Olha, felizmente eu tenho a grata satisfação de conviver de maneira sã com os meus sogros. Tenho boa relação com eles. A pergunta o que é que fez? O que é que a Mana fez, portanto, para ter este bom relacionamento com os seus sogros? Acho que também é muito porque os meus sogros têm uma maneira muito paternal, né, de olharem para a relação. É verdade que nós, os genros e noras, temos um peso, um papel muito grande no equilíbrio destas relações, mas como os sogros são os mais velhos, se eles nos acolhem como filhos, realmente como filhos, e nos dirigem como pais, nós temos dificuldades em arranjarmos problemas. Nós não vamos ter problemas porque aquelas pessoas nos conseguem guiar. E então eu fui, primeiro parti do princípio que devia quebrar este preconceito e este tabu de que os sogros são pessoas más. Não é? Primeiro aceitei que os sogros são pessoas tais como são os meus pais, e os meus pais são sogros também. Então, eles têm, como pessoas, têm as suas virtudes e têm os seus defeitos. Entretanto, penso que o que mais pesou, além de eu ter quebrado este tabu e este preconceito, foi também o facto de eles mesmos terem me recebido como filha. E isso facilita muito as coisas, não é? Facilita muito a equilibrar esta relação entre eles e eu como nora. Muito bem, muito bem, muito bem. A Mana está aprovada e leva aqui um like. Antes de dirigir-me aí ao Mano Célio, deixa-me rapidamente aqui saudar a irmã Laurinda Cangilo, que está em Luanda, a Cota Ângela. Cota Ângela, obrigado também a nós aqui pelo carinho. Obrigado, Cota. O Júlio Cambonga, meu irmão, boa noite. Estou atento a aprender sobre o tema. O Júlio está no Quando Cubango, lá em Menong. A Angelina, a irmã Angelina Mância, a partir de Luanda. Boa noite. A irmã Ana Aurélio, a partir de Portugal. Boa noite, minha irmã, muito obrigado. E ela diz o seguinte, a Angelina Mâncio: quem não cuida os pais dos outros, não consegue cuidar os seus próprios pais. Primeiramente, deves ver os teus sogros como os teus pais. Eu amo os meus. Portanto, esse é o segredo para a irmã Angelina Mâncio. Mano Célio, eu dirijo-me já a si. Tem um bom relacionamento com a sua sogra ou com o sogro? Eu tenho um ótimo relacionamento com meus sogros. Então, assim, do meu lado, eu vejo as coisas, como sempre digo, e vocês viram ou acompanharam algumas vezes os meus lives, tudo tem a ver com princípios.
E o princípio que a gente deve aplicar é: os teus sogros, na verdade são os pais ou os progenitores do teu parceiro. Então, se você não os respeitas como os teus próprios pais, eu posso deduzir que existe uma certa falta de respeito para com o teu parceiro. Acho que eu levo isso as coisas nessa perspectiva, só que pode haver certo desentendimento entre as pessoas ou de diferentes interpretações, mas normalmente os progenitores do teu parceiro merecem o mesmo respeito como os teus progenitores. Para mim, vejo a coisa tão simples como essa. Então, acho que se as coisas forem trazidas a partir de uns certos princípios, as nossas desavenças ou desentendimentos, podemos sempre lidar com eles, mas o princípio é na base do respeito, que aqueles são as pessoas que criaram o teu parceiro desde a nascença até o dia que você os conheceu. Então, merecem o devido respeito. Merecem sim um devido respeito. Eu pergunto agora a Mana Okuma. Mana Okuma, por que as sogras, muitas vezes, são consideradas como más? E muitas noras olham para as suas sogras e até muitas chegam a dizer que esta é bruxa, que esta é assada. Muitos adjetivos são atribuídos às sogras, por quê? É preconceito. As pessoas quando muitas pessoas partem para as relações, mesmo antes do casamento, já partem para a relação estereotipando os sogros, a sogra, principalmente a sogra, não é, como uma pessoa má. Então, você não pode julgar algo que você não conhece. Você não viveu ainda um relacionamento como tal, não conhece a pessoa. As pessoas já fazem o juízo da sogra antes mesmo de a conhecerem. E isto é um preconceito. E quando nós partimos para a relação, então partimos já na defesa. Eu, no meu casamento, não vou permitir isso, não vou permitir aquilo, não vou permitir aquilo. Não é assim. Se nós olharmos para o princípio de que o Célio falou, eu trato mesmo o Célio, meu irmão, de que o Célio falou há pouco tempo, nós não partimos nós não vamos para a defensiva com os nossos pais. Então, se nós olharmos para os progenitores do nosso cônjuge como pais, nós não vamos partir para a defensiva. Logo, é mesmo um preconceito que as pessoas têm, não é? E esse preconceito não é só das noras em relação às sogras, há também algumas sogras, não é, que têm um preconceito em relação às noras porque querem, de uma maneira como os sogros são mais velhos, têm mais experiência, naquele processo de nos aconselharem, às vezes acabam por ser um bocadinho invasivos, mas os nossos pais, todos os pais são invasivos. Eu hoje também, como mãe, já sou invasiva, não é? Nós temos que perceber esse processo todo da invasão e conseguirmos dialogar de maneira que nós nos consigamos entender. É mesmo um preconceito, tanto da nora quanto da sogra, e às vezes nem sequer já se faz mais o esforço de nos conhecermos melhor, porque nós já estamos no preconceito. Depois há a liga do aconselhamento, não é? A liga do aconselhamento das meninas, das mulheres, das jovens, é uma liga da qual eu nunca fiz parte, para ser sincera, nunca tive aquele grupo que viesse me dizer, olha, isso não sei o que, essa liga deve ser afastada, é a liga para afastar. Aquela liga do aconselhamento nos induz muito ao erro, porque muitas pessoas têm os seus conflitos com as suas sogras e querem transportar o seu conflito para a relação de outra pessoa, e nós não podemos, isso não é por solidariedade, não é? Eu tenho que ter problemas com a minha sogra porque a minha irmã, a minha prima tem problemas com a sogra dela. Não, eu não sou solidária até este ponto. De assumir o problema da outra e ter um problema como este. Então, é desta maneira que eu penso, não é porque as sogras sejam más, as nossas mães também são sogras. Então, eu não consigo ver a minha mãe como uma pessoa má só por ser sogra. Percebe?
Então, é um preconceito que as pessoas têm e é preciso quebrar este preconceito de que as sogras sejam pessoas más. Não são pessoas más. Como pessoas têm defeitos, mas não são pessoas más por serem. Exatamente. Mano Célio, eu dirijo-me também assim, fazer essa questão e também olhar tanto para esta problemática, não é? É difícil e você, em mais ou menos em 10 casais, vai encontrar umas 5 ou 6 noras que não olham com bons olhos as suas sogras e pronto, acabam por atribuir aqueles adjetivos que eu já mencionei aqui. O que é que está na base na sua opinião? Ok, a ela não deixa de ter razão, no sentido de que é mais preconceito das pessoas que têm, é uma forma generalizada de dizer as coisas. Mas existe uma certa verdade que vem, normalmente, quando estamos a falar do sexo feminino, no sentido do sexo feminino ser um caráter emocional, que nós todos soubemos que os homens são mais lógicos e as mulheres são mais emocionais. Não querer ser aqui feminista, mas é uma realidade. Então, por ter essa... Sola, se não concordar, pode aqui discutir. Debater. Abre o micro e vai discutir. Então, mas por ter esse caráter especial da mulher, de ser um ser emocional, existe aquele amor de mãe com amor de parceira que normalmente entra em choque. E se as pessoas não conseguirem saber e negociar e conversar sobre certos assuntos, são essas pequenas emoções que voltam a ter normalmente esse problema entre a sogra e a nora. Mas aquilo eu posso dizer, é um sentimento natural que vais encontrar normalmente certamente pode ser um choque entre o amor de mãe e o amor da parceira. Porque agora a parceira vai entrar no lar com o intuito de agora tomar conta do marido e do lar. A mãe que está habituada a tomar conta do filho também quer ainda aquele certo espaço. Então tem que haver uma forma clara da nora e a sogra, ou então de uma forma aberta ou por convivência, de saber delinear os limites e as expectativas das coisas. Acho que é só ter uma conversa clara. E a conversa pode não necessariamente ser vamos sentar para conversar, mas a convivência vai fazer com que as pessoas saibam quais são as expectativas das coisas e quais são os limites das coisas. E aí sim. Exatamente, exato. Eu rapidamente saudar novamente aqui as pessoas que nos estão a acompanhar. A Rosalina Lufefena Nunes já marcou aqui a sua presença. A Mana Angelina Amâncio diz que perdeu o número, mas certamente depois vamos recuperar, vamos dar o número lá mais por fim. A irmã Telminha também está aqui ligada. A Helenice também marca aqui a sua presença. A Mana Joyce Caputo também já está aqui conosco, está a nos acompanhar a partir do Houston. A Mana Leontina diz muito bem dito. Também a Mana Angelina volta novamente a dizer, até porque hoje sou nora e amanhã serei sogra, mas não tenho dúvidas que serei uma super sogra. Muito bem. O pastor Valentino já está a nos acompanhar a partir da Namíbia. Mana Tissola, eu volto aí novamente assim, porque aqui é um vai e vem. O que dizer, tanto daqueles maridos, né, que dão maior primazia às suas mães, em detrimento, por exemplo, das suas próprias esposas, não é? Contam o salário à mãe, mas a esposa nunca sabe. Às vezes, e tem até filhos que pedem a mãe para guardar o dinheiro e a mulher não sabe. Isso não é fonte também aí de conflito entre sogra e nora? Mana Tissola, pode ligar o seu microfone? Pastor Lúcio, é claramente uma fonte de conflitos, não é?
Eu me lembro de ter participado justamente no Pensar Claro, para falarmos das finanças no casamento, e nós percebemos que uma das fontes de conflitos entre os casais é justamente esse problema financeiro. E quando falamos do marido que conta as finanças na mãe e não na esposa, estamos a falar também do marido que trata de todos os seus assuntos primeiro com a mãe, não é? É um bocadinho complicado porque ele está casado comigo, não é? A mãe tem o seu parceiro, que é o pai. Então, é uma questão de princípios, é mesmo uma questão de princípios. Se nós partimos do princípio que o homem deixa seu pai e sua mãe, não é? E se junta a mulher para serem um só, nós não vamos pegar naquilo que é nosso e levarmos para a mãe, por exemplo. O mesmo acontece com as mulheres, que também vão partilhar tudo com a mãe e o parceiro quase nunca sabe. A mulher vai comprar um terreno ou compra, sei lá o que a mãe sabe, o marido não sabe que a mulher tem isso tudo. Isso tem a ver mesmo com os princípios das pessoas. É um princípio errado. Claro, acho que é a maior fonte de conflitos entre nora, sogra e nora, por exemplo, é bem maior, por exemplo, que a sogra invadir só e dizer: olha, meu filho gosta de comer isso, ele não gosta disso. Isso, uma pessoa, isso nem é um conflito, não é um problema. Mas se o parceiro que deveria é o equilíbrio desta relação, porque é o parceiro que é o equilíbrio da relação entre a nora e a sogra. Se for ele que vai colocar mais gasolina na chama em que deveria colocar água, nós não estaremos a fazer nada. Aquilo é mesmo gasolina por cima da chama. Não há como não haver um conflito, por mais mansa que seja a nora, até a nora, acho que quando digo não reagem, quando digo não reagir, é mesmo até no diálogo, fica entre ela, mas acaba sofrendo. Então, nunca vai ter uma relação abertamente sã com a sogra, não é? Porque ela sabe que, afinal, a sogra é que faz a gestão da sua casa, o marido confia mais na mãe, obviamente, né? Tem que confiar na mãe, mas se ele se casou comigo, tem que confiar também em mim, então tem que haver proporcionalidade na confiança, mas confia tanto na mãe que não confia nada na parceira, é completamente errado. Este marido nem sequer, para mim, está preparado para... Completamente não posso dizer assim com tanto absolutismo, porque depende muito das razões também que levam esse marido a ir partilhar com a mãe, mas estamos a criar aqui um fosso muito grande nesta relação, ao invés de unirmos, estamos a separar mais. Mano Célio, se nós quisermos aqui colocar na balança, né? Comparar, mas por que há mais problemas entre sogra e nora do que, por exemplo, genro e sogro? Por que aí não há muito problema? É muito fácil ver o sogro e o seu genro aí assistirem a uma partida de futebol, ou mesmo em conversas ou em partilhas, do que, pronto, nora e sogra. Mas por quê? Qual é a complexidade que é aí neste meio? Eu acho que de uma forma eu já expliquei isso, mas volta outra vez. Volta novamente. Que normalmente as emoções do sexo feminino trazem essa complexidade. E é importante você ter pessoas, as mulheres maduras, para poder resolver essas situações, porque às vezes são coisas que podem ser consideradas banais, mas trazem aquele problema. E muitas das vezes é aquilo que eu estava a dizer, é a definição dos limites e as expectativas. E a expectativa mesmo, a mulher vir a dizer: ok, tá bem, a partir daqui ou até aqui, a mãe que tratava dessas coisas, agora você que trata dessas coisas, porque vocês estão casados. Então, é aquele diálogo que tem que haver entre o casal, ou então, às vezes, o marido ou o genro tem que, às vezes, também falar ou abordar certas questões, como a Xissô disse,
que muitas das vezes também o marido tem que pôr água em certas situações, porque ele é que tem que ser a pessoa que vai ser considerado como como é que eu posso como é que eu posso dizer? Ele fica no meio da negociação, o equilíbrio entre as duas forças. Porque basicamente podemos dizer, vais ter as duas forças a serem puxadas de um lado e do outro lado, o amor de mãe, o amor de esposa ou de mulher, e o marido é que tem que ser verdadeiramente, às vezes, o negociador dessas duas, o equilíbrio dessas duas forças. Exatamente. Exatamente. Muito obrigado. Você que está a nos acompanhar... Porque no minuto que o marido puxa de um lado ou do outro, tenho a certeza que haverá conflito. Exato. Você que está a nos acompanhar... ok, Mana Tissola, sim. É mesmo também, como disse o Célio, nós somos muito emotivas e o emotivo é reativo, não é? Nós não somos o nosso raciocínio é mesmo emotivo e o emotivo é reativo e isso gera muitos conflitos. Se não houver das duas partes, das três, não é? Se não houver o equilíbrio do marido ou mesmo da sogra ou da nora, alguém que seja menos emocional, há sempre conflitos. Exatamente. Mano, sério, sim? Para adicionar, muitas das relações, às vezes, começam de uma forma má, posso dizer, no sentido que as pessoas não levam o tempo suficiente para conhecer os progenitores da outra pessoa. Às vezes isso, porque você conhecendo, por exemplo, já a tua futura sogra, o teu futuro sogro, você começa já a aprender deles o que é que eles gostam, como é que eles se comportam, como é que você tem que ir na casa deles, você quando vai à casa deles, o que é que tem que ajudar. São pequenas coisas que vão ajudar aquela relação. Não basta só você nunca frequentar a casa do esposo e querer que depois do casamento, no dia seguinte, a relação fica mil maravilhas. Tudo tem que se investir tempo e esforço nisso, a energia que tem que desenvolver. E o querer conhecer primeiro os sogros e as sogras, o que eles gostam, o que não gostam, também ajuda nessa tal futura ou potencial desavença que pode haver entre a nora e a sogra. Muito bem. E você que está a nos acompanhar agora, eu quero dizer que você não está enganado. Está a acompanhar em direto o Pensar Claro, que normalmente acontece às segundas-feiras, mas hoje, de forma extraordinária, estamos aqui na terça-feira a falar da relação entre nora, entre sogra, nora, sogro e nora, e também genro. Deixa-me virar aqui para as pessoas que nos escrevem. A Rosalina Lufefena Nunes diz o seguinte: a relação entre nora e sogra é uma relação que requer muita sabedoria, porque algumas mães sogras não recebem de braços abertos a nora e só isso já cria conflito. Mas nós, as noras, devemos amar a sogra como a nossa mãe. Mano Célio, tens aqui uma pessoa a nos acompanhar que é a sua sogra, a mãe Clarice Caputo, nossa mãe. Ela é minha mãe, não é minha sogra. E a mãe Clarice, olha, e a mãe Clarice está a estimá-lo aqui. Há aqui uma boa relação, afinal. Afinal, é possível. Ela diz o seguinte: meu filho Célio, uma joia de pessoa. Minha querida Tissola, sobrinha do peito e do coração. A mãe, com certeza, esqueceu-se de mim, mas não faz mal. Fica entre família. Pronto. O regenerado Carrete, a partir do AMBO, está aqui a nos acompanhar. Muito obrigado, meu irmão. A Rosalina Nunes diz: amo a relação entre Noemi e Ruth, tem sido a minha inspiração. Sim, é verdade. Na Bíblia nós temos efetivamente um exemplo claro que sogra e nora podem coabitar no mesmo espaço. Ruth e Noemi tiveram uma relação muito saudável, então isso é muito interessante e é muito importante. Para quem quer estudar mais, quer ler, por favor, pode ler o livro de Ruth, que tem apenas aí entre 4 ou 5 capítulos, pode ler e consegue terminar num só dia. A Mana Leontina diz o seguinte: existem sogros que mesmo a serem bem tratados, criam sempre situações só para provocar a nora ou o genro. Sim, é verdade.
A Helenice diz o seguinte: graças a Deus, eu e a minha sogra temos uma relação muito boa, até parece que eu é que sou a filha dele. Sim, senhora, estou a gostar, Helena. A Ana Aurélio diz: a Nora tem que ser muito sábia. Muito bem. A Mana Angelina: ainda bem que não tive que passar por isso, só tenho que agradecer a Deus por meter pessoas boas na minha vida. Muito bem, bem dito, Mana, obrigado. Devemos conquistar a família do nosso marido, sim. A mamãe Clarice volta a dizer: as sogras avaliam cada milímetro da nora. Ela, sogra, cria expectativas para a sua nora. Entretanto, o filho vê na sua esposa ou namorada o que ela acha ser bom para si. Muito bem, mãe Clarice, esse comentário aqui os jovens deveriam acatar, porque uma vez nora ou uma vez gerro, amanhã também poderá ser sogro. Mano Célio ou a Mana Ukuma, eu volto novamente assim. Será que esses conflitos aí não estão muito ligados, portanto, aquele momento em que as mães nunca olham para os seus filhos que já cresceram, que agora é tempo deles tornarem-se homens e assumir as suas responsabilidades? Porque há mães que olham sempre para os seus filhos como meninos e têm aquele poder de ir lá, às vezes em casa, e impor. Pronto, impor. Você aqui cumpre o que eu digo. Mas ele já está casado. Será isso também? Deixa-me responder um bocado aqui. É assim, eu sempre digo, Exato. nos olhos da tua mãe, você é sempre bebê. Nos olhos da tua mãe, você é sempre bebê. Então, e isso acho que talvez é uma sugestão ou um conselho que eu dou à maior parte dos casais. Eu sempre recomendo em não viver com a tua esposa debaixo do mesmo teto com os sogros. Sempre que puder, a não ser que a vida te leva a esse tipo de situação, mas não é recomendável viver sempre no mesmo teto, porque você já, nos olhos dos teus pais, você já é criança, vivendo no teto deles vai ficar tipo, você nunca saiu dali. Este, para mim, é o princípio na minha cabeça. Então, o ideal é mesmo seguir o que a Bíblia diz. O homem e a mulher vão construir o seu lar, basicamente dizendo. Certo? Vai na tisola, vai na tisola. Sim, sim, os olhos dos nossos progenitores, das pessoas que nos criaram, nós somos sempre meninos, não são só dos nossos pais biológicos, não. Daqueles, eu não sei se o tio Augusto Santos está nos acompanhar, mas o tio Augusto tem aquela coisa de olhar para nós como meninos. A mim, pelo menos, quando eu fiz anos, ele disse: peraí, tu já chegaste aí aos 40, assim? Ele, não, vocês ainda são bebês. Tá, percebe? Para os nossos pais, nós somos bebês. Então, é preciso, sim, conseguir haver esse diálogo, fazer a gestão de relacionamentos ao ponto de conseguirmos estabelecer, então, os limites, porque os pais são invasivos. Como eu já disse no princípio, quer queiramos, quer não, eles acabam sendo um bocadinho invasivos naquele momento em que eles nos querem transmitir alguma experiência, por serem mais velhos mesmo. Eles assumem essa, não é pretensão, não é? Mas eles assumem essa coisa tão a sério que eles vão olhar para nós mesmo como uns meninos. Então, naquele momento de nos olharem como meninos e tentarem nos orientar como meninos, nós depois vamos olhar para aquilo para lá. Eu aqui já não sou tão menina assim, mas nós temos que ter uma maneira de lidarmos com essa situação e fazermos perceber, muitas vezes, por atos, não muito por palavras, que nós já não somos aqueles meninos. E sim, o Célio disse muito bem quando diz que evitar viver debaixo do mesmo teto, porque traz mesmo aquela situação de, em algum momento, a mãe começar a te chamar: o capim, vem cá, e tu já estás lá com a tua família e os teus filhos, percebe? Se bem que os nossos pais, a determinada altura, depois começam a nos tratar também por pai e mãe. Não sei se isso acontece convosco, não é? Mas conosco arranjam uma maneira de nos chamar: pai, mãe.
se for chamar do tio ou tia, percebe? Isso é um bocadinho também uma maneira de nos fazer sentir diferente, não é? Que já não somos bebês, já não somos a xissó, por exemplo. A minha mãe muito raramente agora me trata só por xissó. Então tem sempre uma maneira, mamacê, mamã, percebe? Se os sogros continuam a chamar o filho de paizinho, não é? O paizinho lá em casa. A sogra, a mãe, o pai continuam a olhar para o paizinho como paizinho. E isso, sim, traz assim uma situação sei lá, não é constrangedora, não, por si só, por chamar paizinho, mas remete o filho àquela situação de menino. Então parece que ele, a determinada altura não tem autoridade para tal. E é bom lembrar que para as mães, as mães, a boa nora não é aquela que não é aquela que só trata bem do filho, não. A boa nora é aquela que trata bem da família toda. Da mesma maneira que o genro também não é aquele que só trata bem da filha. O bom genro é aquele que consegue olhar para os aspectos familiares. O carro da sogra está avaliado, vou ajudar em alguma coisa. Quando tem essa capacidade de fazer essa ponte toda familiar, então aí sim é considerado bom genro, boa nora, e não quando tem uma boa relação com seu cônjuge e se limita nesse aspecto de ser só bom esposo, bom marido e bom pai. Não, tem que ser bom esposo, bom marido, bom pai, bom cunhado, bom concunhado, e isso se aplica também a todos nós. Então, quando começamos a ser essa boa pessoa, essa pessoa de referência na família, aí sim, já não nos olham muito como o paizinho, como a mãezinha, como a xistó, aí já mudamos de status e também ajuda um bocadinho nesse relacionamento com a sogra e com o sogro. Exato. Mano Célio, vamos lá. Exato. Eu também queria adicionar aí, também baseado no comentário que a Titi Clarice fez sobre as expectativas. E às vezes as expectativas são mesmo que podem estragar certos relacionamentos. E isso vai, mais ou menos, pode ir de sogras para as noras, porque as sogras às vezes têm uma expectativa do que elas acham seria a mulher para o filho. E quando se deparam com a parceira que o filho foi escolher, às vezes não vai de acordo com as expectativas, mas aquilo é mesmo isso que estamos a dizer, aquilo são expectativas, não é uma coisa real. Então, muitas das vezes também as sogras também têm que cair na realidade que, na verdade, é aquela parceira que o teu filho escolheu. E agora tentar lidar da melhor forma com a situação. Porque, às vezes, aquelas expectativas é que criam esses tipos de problemas. Porque, às vezes, a sogra estava na cabeça dela que a nora que ela teria seria a rainha do mundo, ou que faz tudo, e a nora, na verdade, não, há certas coisas que ela não faz. Então, é bom saber gerir as expectativas nessa situação. O outro comentário que eu também queria fazer, por exemplo, já agora que a minha titi, que eu digo que não chama minha sogra, estava ali. E o que eu disse que é importante você saber e conhecer mesmo o que as sogras ou os sogros gostam. Eu, por exemplo, muito cedo sabia que a minha tia gosta muito de chocolate. Então, eu, desde o início, sempre que viajava, trazia sempre um chocolate, mas não é uma forma de tentar corromper para estar com a filha, não. É uma mas forma também uma de forma apimentar. De mostrar, exatamente, de ter aquela relação. É uma forma já de apimentar, né? Para dizer às pessoas que a relação entre eu e a minha sogra não pode só depender simplesmente da minha parceira. Tem que haver uma relação entre eu e ela. E não necessariamente estar dependente da parceira. Então, as pessoas também têm que construir aquelas pontes para ter essa relação, porque são essas pontes que normalmente eliminam esses desentendimentos nos lares. Porque muitas das vezes, às vezes quando existem esses problemas entre a nora e a sogra, às vezes a nora também não vai querer tentar resolver esse problema e vai querer delegar isso ao marido para ir tentar resolver o problema. Às vezes é importante as pessoas mesmo terem essa responsabilidade e dizer, ok, eu tenho um atrito com a minha sogra, deixa-me ir lá
e conversar e abordar. Talvez houve um mal entendimento, eu não entendi bem alguma coisa, ou não falei bem alguma coisa, e ela mesmo ir lá e resolver o problema e criar essa ponte de entendimento, em vez de esperar que não, você como é filho dele, vai lá e vai falar com a tua mãe. Às vezes, delegar essas responsabilidades, às vezes cria mais ainda atritos, porque não haverá aquela ponte de negociação entre as pessoas. Então, a gestão de conflitos às vezes vem nesses lares, porque muitas pessoas às vezes tentam delegar quando deviam ser eles a resolverem o problema. Muito bem, muito bem. Esta parte ficou certamente. Olhem, a mãe Clarice já corrigiu aqui, não é? Manda aqui um abraço muito forte. Pronto, mãe, tá reposta aqui a legalidade. Muito obrigado. O irmão Aurélio diz que Ana, a irmã Ana, concordo plenamente com o irmão Célio. Aos olhos dos pais, sempre seremos meninos. A mana Angelina também diz o seguinte: tema pertinente. Muito obrigado, mana. Há um comentário aqui muito extenso que poderá tapar aqui os convidados, por isso, com vossa permissão, por favor, para terem também acesso, eu vou colocar aí no show. O Júlio Carvalho Cuinalissa, um grande companheiro a partir daqui de Ndalatando. Boa noite a todos os convidados. O tema é muito pertinente. Hoje há pessoas que nem querem encontrar sogro, mas quando colocamos os 6 princípios acima de tudo, que são, primeiro, tenha prudência no falar, segundo, seja respeitoso, terceiro, evite comparações, quarto, estabeleça limites, quinto, valorize a harmonia familiar e o sexto, mantenha um diálogo constante entre o casal, apesar de que tem outros. Muito obrigado, mano, por este brilhante comentário. A mãe Clarice diz que está com saudades dos chocolates. Esta Covid não é nada. Mano Célio, pronto. Mandar aí os chocolates para a mãe e depois ver se consegue mandar também aqui para nós. A Mana Ukuma quer fazer algum comentário aqui em volta deste comentário do Mano Júlio? Quer fazer aqui algum comentário? Pastor, são princípios, sim, que devemos acatar. Está bem que às vezes é um bocadinho complicado, dado os nossos caráteres, mas nós, quando estamos numa relação, nós partimos do princípio que a gestão de mudanças é algo que tem que ser constante. A melhoria contínua é constante, né? É mesmo contínua. Então, se nós hoje não olhamos para estes princípios, se até agora não olhamos para estes princípios, está aqui uma oportunidade para começarmos a olhar para eles. E eu prestei muita atenção ao último princípio, que é olhar para a harmonia familiar. Sim, se nós tivermos um bom relacionamento com os nossos sogros, nós estamos claramente a olhar para a harmonia familiar, porque é muito feio, por exemplo, e além de feio, é mesmo mau haver um desentendimento entre nora e sogra, e os filhos, os netos perceberem isso. Não é nada bom, não é nada abonatório os filhos crescerem naquele ambiente em que sabe que a mãe e a avó não se dão bem, nem se falam quase, quando estão juntas só estão as turras. E deixa-me lembrar que nas nossas famílias esse papel da sogra às vezes é um bocadinho extensivo. Não é só para a progenitora do cônjuge, né? Há também as tias, que muitas vezes acabam por ser um bocadinho mais invasivas até que a própria mãe. Então, essa gestão de conflitos e olhar para o maior bem que é a harmonia familiar é bastante importante. Porque se nós tivermos em conta que estamos a trabalhar para a harmonia familiar, nós já vamos ter... tento na língua. Para quem me conhece, como o Célio me conhece, eu sou uma pessoa assim, um tanto esquentada, mas eu muito dificilmente entro em conflito com algumas entidades. Eu tenho hierarquias e há entidades com as quais eu não entro em conflito. Não entro em conflito com sogros, não entro em conflito com pais, não entro em conflito com cônjuge, assim, muito desnecessariamente. Porque esses são os meus pilares.
percebe? São a base da harmonia familiar. Se eu entrar em conflito com esses, já não há mais nada, porque a única coisa que nós temos depois, no final de tudo, é só a nossa família. Percebe? É só a nossa família. Então, se nós tivermos essas ilhas, criarmos ilhas por causa de conflitos, quando nós estivermos aflitos, nós não teremos a quem recorrer, porque nós quebramos a harmonia familiar. É preciso, sim, quando nós vamos, e aí sim a sabedoria é muito importante, e quando nós vamos fazer essa avaliação, eu converso muito com a minha sogra. A minha sogra é uma pessoa extremamente calma. Acho que é a pessoa mais calma que eu conheço. É extremamente calma. E o meu sogro é muito parecido a mim. Então, eu converso muito com a minha sogra, puxo muito a conversa, porque eu consigo puxar a conversa com toda a gente. E faço a minha sogra me conversar comigo coisas que às vezes as pessoas perguntam: como é que conseguiram conversar isso? Tem que puxar a conversa e tudo. E então, nessa coisa da conversa, como diz o Célio, nós vamos tentando perceber a maneira de pensar, a maneira de ver como é que a nossa sogra nos encara. E naquela conversa nós conseguimos perceber os nossos próprios defeitos para fazermos a correção e não entrarmos em conflito. Não interessa a ninguém, absolutamente ninguém, entrar em conflito com a sogra. E como os sogros são os mais velhos, nós partimos sempre do princípio que quando há uma situação entre mais velhos e mais novos, os mais velhos têm sempre razão. Nós vamos fazer essa gestão de conflitos e do relacionamento de maneira que os façamos perceber, talvez por atos, que eles em algum momento estiveram errados, mas nós não vamos chocar de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, é preciso, além de olharmos para as expectativas que cada um tem, tanto eu como Nora, como a sogra, olharmos também para os resultados que nós vamos obter, fazer a gestão dos resultados que nós vamos obter se nós tivermos um conflito. O que é que nós ganhamos tendo um conflito? Nós não ganhamos nada. Quando nós não ganhamos nada, aliás, nós perdemos, nós temos que gerir esse conflito de maneira que nós não saiamos a perder, aliás, não saiamos a perder. Mano Célio, tá muito calado aí. Não. Tava só a ouvir o que ela estava a dizer e, na verdade, tem mesmo toda a razão. É que, na verdade, em termos nesse tipo de conflitos, em que são pessoas que fazem parte do teu núcleo, são pessoas que você não pode dizer: eu vou ter conflito com essa pessoa e vou ficar 1 mês, 2 meses sem lhe ver e estás bem, porque vão estar sempre à tua volta, fazem parte do teu núcleo, do teu coisa. Então, como a Xissô disse, tendo conflito com essas pessoas, você não vai ganhar nada. Simplesmente aquilo é um prejuízo para a tua vida. Podes não ver isso nessa vertente, mas aquilo não é o benefício. Então, eu respeito também muito aquelas pessoas que às vezes têm desavenças com seus ou progenitores ou com seus sogros, que às vezes existem, mas para aquelas pessoas, o único conselho que eu dou é: olhem para como se diz, the bigger picture, para, de uma forma ampla, a situação. No sentido que, é o que a Xissô disse, às vezes nós temos que valorizar a nossa família. E valorizar a nossa família é como é que os nossos filhos também vão olhar para as nossas relações com os nossos sogros. Porque hoje estamos aqui e amanhã os nossos filhos também vão ser esposos, também vão ter parceiras. Eles vão ver, ok, se a minha mãe e com a sogra dela tiveram esse problema e eles acharam que é normal, então também vai ser normal para mim ter essa desavença, se a minha mulher não se entende com a minha mãe, porque na minha família é normal. Então, o que nós podemos estar a achar que é uma coisa normal em ter essa desavença e não querer abordar a situação e tentar valorizar a família, os nossos filhos também podem começar a achar isso normal. E isso nós sabemos que vai ter consequências. Porque se o teu filho pensa assim, se o teu filho vê a ti e vê que o pai com o sogro dele não se dão e estão aí todos, às vezes, assim, soltar e há desavenças, ele vai achar aquele comportamento normal. Porque o pai tem esse problema e ninguém faz nada. Então, mais tarde, no futuro, ele também vai achar isso normal quando ele também e o sogro dele tiver essa desavença. Não, meu pai também é assim, por que não?
Então, acho que é bom abordar essas certas situações para as pessoas aprenderem a olhar as coisas de uma forma ampla, que isso não tem só a ver com a tua relação com a sogra ou com o sogro, mas você vai ter progenitores que também vão começar a seguir o teu exemplo porque estás diretamente com ele. Aquilo sempre que eu digo, o grande problema em dar exemplos é exatamente fazer. Porque você tem que fazer, não é só, não, façam o que eu faço, não façam o que eu digo, não o que eu faço, não. Para os teus filhos, você vai ter que mostrar também o exemplo a seguir. Exato. E nós damos exemplo falando e Exatamente. fazendo. Você está no Pensar Claro, estamos aqui a acompanhar hoje o debate em volta do tema relação entre sogra, nora, sogro e genro. Estão aqui os meus convidados, a Mana Tissola Ukuma, Ebo, o Mano Célio, Chassungo, estão aqui a abordar este tema e por isso espero que vocês estejam a tirar as suas anotações. E se chegou tarde, não se preocupe, tem como recuperar aqui o início. Este vídeo vai ficar aqui no canal do YouTube também, vai ficar aqui para sempre e por isso poderá ver sempre que quiser. E também, por favor, para ajudar aqui o vosso amigozinho, deixa lá um like na página, só para ajudar um pouco também a página a crescer. Não vamos só meter like nas páginas dos famosos, também ajudem aqui o vosso irmão, todos nós. Isso aqui é solidariedade, isso aqui é ajudar o próximo. Não é dinheiro, é só colocar lá um like. Mano Kuma, já que agora temos aí mais 10 minutos para o debate, e porque aqui no Pensar Claro a hora corre a todo instante, Mana, vamos olhar um pouco para determinadas noras. É verdade que muitas são as noras que são aquelas muito ferozes, aqui passo o termo, que eu, sogra não pode ser minha amiga, sogra eu não posso dar confiança à sogra, marido não pode sequer mandar só um pouquinho de dinheiro na sogra, é problema, não pode levar só um bocado de carne, um bocado de peixe, já é problema. Temos que arranjar algum conselho para essas noras. Que palavras a Mana tem a dar para essas noras que provavelmente não estão a nos acompanhar? Exato. Provavelmente estejam. Provavelmente nos estejam a acompanhar, mas, Pastor Lúcio, quando eu disse que ser muito atrevimento ter aceito esse convite, é justamente por isso, porque eu às vezes acho muita pretensão ter que falar de assuntos de outros, né? Entretanto, nós quando estamos numa relação, nós encontramos um homem feito, não é? Um homem que foi criado, que foi alimentado, que foi formado por alguém. Então, como é que esse homem não pode partilhar um bocadinho do que tem com aquele alguém? Não é? Temos, sim, senhor, situações de pessoas de mulheres que se aborrecem porque o cônjuge deu dinheiro à mãe, porque levou alguma coisa à mãe. Mas se for para a nossa mãe, nós já ficamos felizes. Está a ver? Nós já estamos satisfeitas porque estão a ajudar a nossa mãe. Mas a mãe dele, que o criou, que gerou, criou, alimentou, formou e tudo mais, nós já nos aborrecemos. Então, isso é um bocadinho como um pouco de desumanidade. Não é nada mais que isso, pelo menos é o que eu penso, é um pouco de desumanidade. Não vou ser amiga da sogra. Tá bem, não tem que ser amiga também, se não quiser. Mas pode ser amiga, não há qualquer problema em ser-se amiga de uma sogra. Se não quiser, não pode, mas também não precisa de ser inimiga dela. É preciso manter uma relação de equilíbrio. Agora, o que nós temos visto é que há, sim, relações de inimizade mesmo entre nora e sogra. Também há entre genro e sogro, alguns sogros que achavam que tinham assim expectativas muito altas em relação ao cônjuge da filha,
mas os homens são menos emotivos que nós, então têm uma maneira muito mais rápida de resolver esses conflitos. Nós não. E às vezes o conflito já passou há muito tempo, continuamos aí a tentar, a odiar, a gastar saúde com ódio, porque odiar é dar cabo da nossa saúde, a gastar saúde com ódio, que é algo que não nos leva a nada, quando nós podíamos construir uma relação harmoniosa. Se nós já entramos para a relação na defensiva, como disse o Célio, há relações que começam mal. Pronto, começou mal, a relação com a sogra começou mal. Mas com o andar do tempo, a relação melhora. De que maneira? Porque houve vontade de conhecer a sogra, houve vontade de corrigir aquela situação. Sim, começou mal a sua relação, então faça um favor a si mesma, um favor à sua família, um favor aos seus descendentes, dos seus filhos, para olharem para a harmonia familiar e reverta essa situação de inimizade com a sogra. Faça mesmo esse papel. Às vezes até há pessoas que chegam ao ponto de se humilharem mesmo, mas isso depois tem um resultado positivo, e não é humilhação no sentido em que as pessoas vão pisando nela, ela vai e engole o seu orgulho, porque há pessoas que por natureza são orgulhosas, engole o seu orgulho e diz, pelo bem da minha família, eu devo ter um relacionamento são. Não é sadio termos esse tipo de relações e chatearmos-nos porque o nosso cônjuge ofereceu alguma coisa a mim. Não é são mesmo sequer, porque é a pessoa que lhe deu tudo. Foi ela que lhe deu o seu esposo. Então, como é que ela lhe deu o marido e não pode receber açúcar sequer? Exatamente. Mana Tissola, já que está no uso da palavra, o Mano Sério daqui a nada também vai dar umas pinceladas. Já que está no uso da palavra, o Mano Júlio pergunta aqui, por que tem sogra, por que tem ciúmes? Por que, por exemplo, a sogra tem ciúmes da nora? E quando a sogra atrapalha o relacionamento, o que fazer? O que fazer quando a sogra tem ciúmes do filho? O que fazer isto aí? Ajudar aqui a responder em linhas gerais. É um bocadinho complicado porque há situações que é preciso vivê-las para conseguir assim ditar. Entretanto, os ciúmes geralmente não é absoluto, parte do fato das expectativas que as mães criam, como o Célio disse, a mãe cria uma nora assim, algumas. Outras têm mesmo nós hoje já temos familiares que são mães de rapazes, e eu já começo a prever que aquela vai ser uma nora, uma sogra que vai estar sempre em cima da nora, porque é uma mãe extremamente protetora. Não, o filho não pode isso, o filho não pode aquilo, não vai para ali, não vai para aquilo. E então gera-se essa situação de conflito desnecessário por causa das expectativas que se criam. Entretanto, é um assunto que se consegue debater melhor quando se vive esse assunto, quando a pessoa consegue viver, porque eu não estou na pele daquela pessoa que sofre por causa dos ciúmes da mãe, por exemplo, em relação ao filho. Então, é bastante complicado a responder isso, porque são situações mesmo muito difíceis, são. Muito bem. Mano Célio vai aglutinar tudo isso em função também desse comentário que agora temos aqui da mãe Clarice. Os ensinamentos bíblicos são muito elucidativos, por isso e por tudo é que neste debate se está a dizer. Deve-se encaminhar as crianças, os nossos filhos, netos, no caminho da palavra divina. O diálogo deve iniciar na família e o conhecimento da palavra minimiza os problemas futuros. Muito obrigado, nossa mãe. A irmã Arlete Luiz, tema super pertinente. Mano Célio, tem palavra? Bom, acho que um dos meus conselhos que eu devo dar, acho que também os parceiros devem também manterem um bom nome no lado das suas famílias. Quer dizer, eu devo manter o bom nome da minha parceira no lado da minha família, como a minha parceira deve manter o meu bom nome no lado da família dela. Esse tipo de manter o bom nome também é que traz o respeito do casal. Por exemplo, eu já vi certos casais em que estás num ambiente e
a mulher e as irmãs, e não sei o quê, a chamarem o marido da irmã, tipo, de barrigudo. Tipo, nome que você tipo, acham brincadeira, mas são pequenas coisas que às vezes não trazem o respeito devido para aquele que é teu parceiro. E as pessoas podem levar isso como uma brincadeira, mas às vezes não percebem as repercussões que isso traz com isso, porque depois as pessoas vão saber, se a irmã chama isso a ele, acham é normal e não passam a respeitar aquela coisa. Então, é importante as pessoas manterem um bom nome dos seus parceiros perante as suas famílias. Esse, para mim, é um dos conselhos. Outro conselho que eu também dou sempre é sempre aquele ser explícito sobre os limites. Porque às vezes os limites é aquilo que a pessoa estava a dizer. Não precisa ser amigo de todo mundo da família e não precisa também ter inimigos de todos da tua família, a família oposta. Simplesmente tem aqueles limites traçados para aquela base de respeito, porque você pode muito bem ter uma relação com certas pessoas da outra família na base do respeito, não necessariamente serem todos completos amigos que estão aí a gargalhada como todo mundo. Às vezes não é necessário, mas ter aquele respeito é sempre importante. Eu vou dar um exemplo muito prático comigo. Para muitas pessoas que não sabem, hoje talvez vão saber. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que coisas políticas de propaganda na minha casa não gosto de ter. Tipo, o pastor Lúcio, por exemplo, você vai saber um dia, se vir com uma camisa de um partido na minha casa, eu vou te pedir para tirar. Isso comigo também nunca vai acontecer. Não, mas é isso que eu estou a dizer. Por exemplo, este é um princípio meu próprio. A minha esposa sabe. A minha sogra também sabe. Então, é uma questão de ter aquele respeito mútuo. Ela sabe, se vai à minha casa, eu sei, entendo completamente as funções dela, mas não é na minha casa, não é lá para ir fazer política, é só respeitar. Aquilo é aquilo que eu estou a dizer. As pessoas têm que saber o limite das coisas. Porque se eu também sei os limites da minha sogra, dos meus sogros, eu também vou ter aquele respeito para com eles. Às vezes não precisa ser amigo ou inimigos, mas ter só aquele respeito das pessoas que elas são, que são os pais ou os progenitores do teu parceiro. Então, às vezes é bom ter isso em conta. Agora, outras coisas que também vamos aqui recomendar, porque acho que já estamos aqui, acho que o tempo já está no fim. Exatamente. Temos mais 2 minutos só para terminar. Temos 2 minutos. Vamos outra vez naquilo no início da conversa. Para as noras, cuidado com as emoções. Muitas das vezes, a maior parte dos conflitos que você vai ver entre a nora e a sogra, quando tentares saber mesmo da raiz qual foi o problema, é mesmo só emoções. Não foi nada que faz sentido. Então, cuidado com as emoções. Como a Xissó disse, por exemplo, por exemplo, ferve com pouca água. Mas ela sabe com certas pessoas que ela não vai fazer aquele tipo de coisa e ela mete-se no canto dela. Então, isso é aquele ter o controle das tuas próprias emoções e você se conhecer. Então, para as noras, também como nós também, é ter aquela atenção das emoções. Agora, outras coisas que nenhuma outra nora vai sempre dizer não é ajudar a nora, é ajudar a sogra nos trabalhos dela de casa. Você vai na casa da sogra para uma tarde, chega lá também, que queres ficar no comando, pensar assistir novela, em vez de ajudar. Mano Célio, aperta mesmo aí, aperta mesmo. Não, o mesmo vai aplicar para nós. Nós vamos visitar a casa da sogra ou no sogro. O sogro está lá a transpirar, está a trocar o pneu, você está aí, está a assistir televisão, mas você veio lá para o fim de semana ou para aquela tarde. O mesmo estou a dizer para o outro lado. Então, são pequenas coisas que depois causam aquele atrito. Estás a ver, a pessoa que você foste casar comporta-se assim. Exatamente. Então, é bom ter aquela nora que também, quando chega na casa da sogra, também vai fazendo aquelas pequenas ajuda ali, o que é preciso fazer. A sogra também, mesmo se é aquela que nunca gostou ou sempre esperou que tinha que ser a rainha que vem, mas veio o que é essa, pelo menos ajuda nos trabalhos de casa, vai ter aquelas pontes a serem construídas. Então, esses são alguns conselhos que eu tenho para minimizar esses atritos.
Exato, você Nora, quando estiver em casa da sogra, se as unhas forem compridas, tira as unhas e vamos lá trabalhar, ajudar Vamos lá aí trabalhar. a sogra, é exatamente. Mana Ukuma, então é possível a sogra e Nora coabitarem no mesmo espaço, com muita paz, sem problema nenhum, é possível isso. Mas não é recomendado viverem no mesmo espaço. Desculpa lá. Não, quando eu Não, digo viver mesmo espaço, não necessariamente, não conviver, necessariamente no mesmo quintal ou na conviver, mesma Ah, casa, mas digo sim. aquela convivência, a boa relação, o bom ambiente, isso é possível, afinal. absolutamente. Eu sou. As pessoas que me conhecem assim de fora, falando de mim, devem pensar que eu sou uma pessoa bastante difícil. As pessoas da família do meu marido, assim, diretamente, pai, mãe, irmãos, sabem que eu sou uma pessoa completamente diferente. É possível, sim, ter-se uma relação sadia com sogros. É possível, sim, chegar. Aliás, isso para mim é básico. Chegar à casa de alguém, chegar à casa de uma tia, de um tio, de uma tia, da sogra, de uma prima mais velha e começar logo a ajudar a perguntar: então, fazer o quê? O que é preciso? Vou já descascando o alho, vou fazer aquilo. Para mim, isso nunca foi problema nenhum, absolutamente nenhum. Se eu tiver havido serviço, tiver de salto, epa, emprestem-me aí um chinelo e tudo mais, que eu começo logo a fazer. E isso sim quebra muito aquele gelo e aquela situação de conflitos que poderia haver. Essa competência social que nos faz criarmos laços. A comida é uma coisa que une as pessoas. A comida, comer não é, as pessoas não comem só para encher o estômago. As pessoas comem também para criarem laços. Quando tu entras para a cozinha da sua sogra e diz assim, não, eu hoje vou fazer o almoço e tudo mais, as pessoas se sentem bem, e principalmente quando a refeição está bem feita, a sogra sente-se bem com isso. Então, olhemos mesmo para. É um ato de amor até. Então não é do outro mundo as pessoas se darem bem, noras e sogras darem-se bem, é tal como os sogros e os genros se dão bem, né? Vão beber juntos e tudo mais. Vão beber gasosa, né? Vão beber Vão juntos. gasosa. Não, bebem. Vão assistir Acho que vão provar, fazem tudo junto, os sogros e os genros, as noras e as sogras, não é tão comum assim. Vamos assistir a novela, mas é possível, é muito possível isso acontecer, é Olha, possível e é fácil. a Mana Joyce diz: eu sou mais nova e em minha casa a Mana Tissot também ajuda. Mbá. É bom te ter por perto. É isso, Mana Joyce. Mano Célio, tem 1 minuto para pensar claro. Agora tem 1 minuto para pensar claro. Né? Dentro desse tema, tem 1 minuto para pensar claro e depois a Mana Tissot e aí vamos terminar. 1 minuto para pensar claro. Acho que para pensar, claro, o conselho é mesmo, conforme começamos o tema, é que as pessoas têm que se estar ou ver as relações à base de certos princípios. E o princípio que devemos também ter é que nós devemos ser gratos pelas pessoas que criaram o seu parceiro. Não é dizer que vais sempre bajular ou alguma coisa assim parecida, como podemos dizer, mas sim ser grato pelas pessoas. Aquelas pessoas é que criaram a tua parceira, como a Xissó disse. O teu parceiro, se está onde está, é porque alguém cuidou dele, alguém formou ele. Então, aqueles progenitores merecem o respeito que eles merecem ter. Então, devemos sim ser gratos por eles. Agora, nós como genros também devemos só saber o nosso papel. Por exemplo, para os genros, o papel de casa é mesmo providenciar a casa e proteger. Então, a, a mãe da sua parceira, os pais dela, querem que você seja um genro que providencia para ela e proteja ela. Então, desde que fazes o teu papel, o resto também vai ser conversa.
Obrigado, Mano Célio, muito agradecido mesmo. Mana só tem também o seu 1 minuto para pensar claro. A Mana Esmeralda Mete, boa tarde, chegou tarde, Mana, mas a Mana Esmeralda tem a oportunidade de depois ver aqui na repetição ou também no canal do YouTube LS Marques. Eu sei que a Mana é boa em deixar aí likes, ajudar a página a crescer, Mana. Um forte abraço, muito obrigado mesmo por ter chegado. Aliás, mais vale tarde do que nunca. Mana Tissot, tem 1 minuto aí para pensar claro. A Mana tem o seu micro desligado. Esqueci-me de ligar o microfone. Agora Neste sim. meu atrevimento de hoje, o que é que o que é que se pode deixar hoje? Primeiro, autoconhecimento. É preciso que nós nos conheçamos mesmo bem para que consigamos evitar conflitos. Eu já sei que sou uma pessoa que ferve com pouca água. Quando há uma situação dessa, eu simplesmente, com licença, já venho, com licença, invento ir à casa de banho, não sei o quê. É aquele momento de respirar, de refletir, conseguimos evitar algumas situações e arranjar soluções mais claras para determinado assunto. Então, o autoconhecimento é muito importante. Fazemos as comparações entre sogras, entre mãe e sogra, mas a comparação é no sentido de tratamento. Se a minha mãe gosta de ser tratada assim, a minha sogra gosta também de ser bem tratada. Agora, aquele tipo de comparações, a minha mãe não é isso, não é aquilo. Devemos evitar esse tipo de comparações. Cada pessoa é uma pessoa. Então, a minha mãe, se for gêmea, ela nem é taxativamente igual à sua irmã gêmea. Então, evitar esse tipo de comparações é bastante importante. Evitar falar mal mesmo da sogra, seja lá onde for. Nós temos o péssimo hábito de falarmos mal das pessoas. As pessoas, em geral, gostam muito de falar, as mulheres, principalmente, gostam muito de falar pelas costas. E evitemos falar mal dos nossos sogros. Dão-se nomes aos sogros. O meu sogro nós chamamos Mantochô, mas Mantochô é porque todo mundo chama. Não é a Xissola ou outra pessoa que chama, não é pejorativo, é porque os irmãos deles chamam, os filhos chamam, a esposa chama e todo mundo chama Mantochô. Mas há pessoas que dão nomes aos sogros, então vamos evitar isso. E olhar sempre para aquele aspecto que um dos senhores que nos está a acompanhar falou, harmonia familiar. Se nós tivermos um bom relacionamento, nós vamos ter harmonia familiar e aí sim estaremos a liderar pelo exemplo. Os nossos filhos vão imitar aquilo que nós fazemos. São esses os meus conselhos. Mana Tissola, Ukuma, Ebo, muito obrigado. É a segunda aparição aqui no Pensar Claro, Mana. Muito obrigado por ter aceito o convite, mesmo na última da hora, Mana. Dizer que desde o momento que a Mana aceitou, desde o primeiro momento que aceitou estar aqui, então tem a chancela, tem aí o crachá de convidada residente, estará aqui sempre que nós batermos a porta e sei que a Mana está sempre aí. Mana, muito obrigado mesmo por estar aqui, Mana. Eu é que agradeço, pastor Lúcio, devo dizer que foi mesmo assim muito a correr. Geralmente não aceito. É um tema muito pertinente e muito controverso, não é? Que gera controvérsia, então aceitar isso foi mesmo um atrevimento, como eu já disse. Podíamos. Primeiro, porque não sou psicóloga, não sou socióloga, não sou nada ligado a relações humanas, mas. Pronto, mas é gestora de qualidade. Pronto, Mana, muito obrigado. Não, muito obrigado, porque eu também, quando liguei a Mana, eu disse que não aceito não como resposta. Então, a Mana é nossa convidada aqui residente. Mana, muito obrigado. Mano Célio, é a sua primeira aparição aqui no Pensar Claro como convidado. Assim tem já aí o crachá de convidado residente. Muito obrigado, Mano Célio. Eu gostaria também de agradecer. Muito obrigado, pastor Luís, pelo convite. Obrigado também por acomodar a minha rotina de trabalho também nesse teu sessão de live extraordinária. Muito obrigado. E estou também obrigado por ser a minha convidada, a minha parceira aqui nesse debate. E a todos que nos acompanharam, muito obrigado mesmo.
E, pastor Lúcio, você Exato. estás a ver quando você está em Dallas e eu em Houston, a internet não falha. Olha, é verdade, por acaso ia falar. Estás a Esta é a ver? particularidade, este é o segredo Exatamente. aqui, né? Esse é o Exatamente. segredo. Então é sinal que eu vou ser convidado mais vezes, porque Dallas e Houston Pronto, estão o Mano próximos. Célio pode ter a certeza que assim o crachá está ali e pronto, estará sempre aqui. Eu peço aos convidados que não saiam, vamos tomar um café de 1 minuto. Aqueles irmãos que nos acompanharam, nós queremos agradecer do fundo do coração. Hoje estivemos aqui com a Mana Tisola Ukumahebo, a partir de Luanda, ela que nos falou e nos brindou aqui com a sua presença, o Mano Célio, que também esteve aqui conosco, mas que fisicamente encontra-se nos Estados Unidos da América, mais concretamente na cidade de Houston. Manos, muito obrigado mesmo por terem aceito o nosso convite. É só para dizer que nós, a próxima semana, dizer que o Pensar Claro acontece às segundas-feiras, das 21 às 22. Portanto, a próxima semana estaremos aqui, vamos ter a nossa 24ª edição aqui no Pensar Claro, 21 horas de segunda-feira, por isso não perca, esteja aqui por dentro e, portanto, já sabe, nós vamos falar sobre a orientação sexual dos filhos. Vamos falar sobre a orientação sexual dos filhos. E você sabe que o segredo de falar claro está no pensar claro. Um forte abraço, estamos juntos. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este vídeo vai ficar no meu canal do YouTube, LS Marques. Vá lá, deixa um gostinho aí, muito gostoso. Estamos juntos. Um forte abraço. Até já.